Eu sou a videira e vós sois os ramos. Um fruto abundante vós haveis de dar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos começar o nosso dia apresentando ao Senhor o nosso coração, pedindo a Ele a graça da conversão, que nós possamos estar sempre trilhando os seus caminhos. E para trilharmos bem o caminho do Senhor, é imprescindível que a gente ouça, ame, medite e aprenda com a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como um relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus, ele não pode ser implantado pela força, pela ameaça, pelo medo. O reino de Deus está no meio de nós, está entre nós. Verdades que Jesus nos traz e que, infelizmente, muitas vezes ainda ouvimos pessoas falarem que está ali, está aqui, está em determinada igreja, está em determinado lugar, e ele coloca que, na verdade, o reino de Deus ele não está nem ali nem aqui. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus se faz presente quando conjugamos o verbo amar, quando buscamos respeitar o outro, compreender, perdoar, amar, ajudar o pobre, ajudar o que mais necessita, aquele que precisa do pão, aquele que precisa de um copo com água, mas aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa de ser compreendido, de ser perdoado. O reino de Deus, ele se faz presente quando nós, de fato, cumprimos a vontade de Deus. Não é lugar A nem lugar B, placa A nem placa C. É quando, de fato, estamos dispostos a amar os nossos semelhantes, a cuidar de um modo especial daqueles que estão mais necessitados. O reino de Deus se faz presente no meio de nós. Muitos acreditam e esperam que esse reino só vem após a morte. Jesus, ele traz categoricamente que o reino de Deus está no meio de nós, está entre nós.
Quando ele diz que o reino de Deus está próximo, não é apenas de tempo, mas está próximo, não está longe, não de tempo, mas de proximidade. Está no meu gesto de amor, no meu gesto de caridade, no meu gesto de solidariedade. Quando a gente começa a cultivar essas boas ações, a gente começa de fato a fazer o reino de Deus acontecer no meio de nós. Mas ele alerta, as pessoas vão dizer, ele está ali ou ele está aqui. E Jesus orienta, não deveis seguir e nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado quando se sinalizam que Jesus está ali, Jesus está aqui. Esse reino e a sua presença é como um relâmpago, ou seja, Deus está em todos os lugares. Nós precisamos apenas de um coração contrito, de fé, de nos colocarmos na posição de humildade para acolhermos a sua santa presença. E acolhendo, nos alimentando dessa santa presença, a gente busque de fato colocar em ação tudo aquilo que ele nos orientou e nos ensinou que a gente fizesse, que foram os gestos que ele fez na sua jornada. E nós hoje somos chamados, convidados a repetir os gestos do Mestre de Nazaré nos nossos dias. E eu convido você nessa quinta-feira a justamente pensar sobre isso, porque se nós começarmos a cultivar o amor, o perdão, a empatia, a compaixão, a gente faz da nossa família um reino de Deus. A gente transforma o nosso ambiente de trabalho no reino de Deus. A gente começa a transformar a nossa vida na presença viva e real do reino de Deus. Porque ele não vem ostensivamente, ele não vem como uma força. É nas decisões, é nas atitudes, quando nós mudamos as nossas atitudes, quando nós lutamos contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo, contra a nossa ganância, e a gente começa a pensar de forma mais sustentável, de forma mais solidária, mais generosa. Nessa mudança de mente, nessa mudança de atitude, o reino de Deus se faz presente no meio de nós. Desejo para você uma ótima quinta-feira. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser tocadas pelo Evangelho do Senhor, e que o nosso Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.